Rafael, antes de mais nada, queria agradecer, né, a tua presença aqui hoje no nosso programa, no Divulga, que é uma série de lives que a gente tem realizado aqui, promovido pela UPE, mais especificamente pelo Ecomp, né, no sentido de aproximar aí que a gente tem desenvolvido na academia, né, de base científica, e também conectando aí a sociedade, as empresas, e também convidando, né, pessoas importantes, pessoas relevantes, egressos, pessoas que estão empreendendo, né, e que com certeza tem algo a acrescentar aqui para a comunidade científica, para a comunidade de prática, né, para o ecossistema de forma geral. Então é um prazer gigantesco para a gente tê-lo conosco hoje aqui. Eu é que agradeço a oportunidade, Will, e o prazer aí ele é recíproco, né? Eu, como egresso aí do Ecomp, sou filho do Ecomp também, fiz mestrado aí, pessoal fantástico, uma estrutura maravilhosa, e para mim também é um prazer estar aqui hoje com vocês. Legal, legal, Rafael. Inclusive com a professora Maria Alencastre, né, e a E professora Fernanda Fernanda, Alencastre. exatamente, Legal. exatamente. Bem, vou apresentar Rafael rapidamente. Rafael é o CEO da empresa Comea, né? Empresas de solução tecnológica com sede em Caruaru, e presidente e cofundador de um movimento muito interessante que a gente vai falar um pouco mais aqui, que é o Tapioca Valley, e também professor universitário, né, Rafael? Sim, sim. Então, obviamente, queria que você falasse um pouquinho, Rafael, quem é Rafael, um pouquinho da tua trajetória em tecnologia da informação. Oi, eu sou daqui de Caruaru, né? Apesar de ter feito toda a minha formação acadêmica e ter adquirido toda essa experiência profissional aí no Recife, no Porto Digital. Sou nascido aqui em Caruaru, mas estou envolvido com tecnologia da informação, na área de tecnologia da informação, desde 11, 12 anos de idade, quando, através de um conhecido meu, de um padrinho, de um familiar, eu comecei a trabalhar, né? Trabalhava como se fosse um estágio com uma remuneração bem baixa lá, para começar a aprender alguma profissão na época. E eu comecei na área, de fato, fazendo manutenção de computadores, montando redes, cabeamento, toda aquela parte inicial lá. E aí, esses contatos com o Recife que eu tinha, né, esse estágio era no Recife, fez com que eu terminasse o colégio e fosse fazer minha formação superior aí. Então, me formei em ciência da computação na Universidade Católica de Pernambuco. Já ingressei diretamente aí no mestrado, porque acabei descobrindo essa paixão pela docência, né? Pela sala de aula também, a passagem de conhecimento, sobretudo do ponto de vista Legal. prático, ou seja, tudo aquilo que eu via na prática, eu gostava de passar para as pessoas. E passei 10 anos aí no Recife, né? Trabalhei e transitei aí na minha carreira profissional em várias não, mas acho que 3 empresas do Porto Digital, passei pelo César, pela Pitang, pela Stefanini. Inclusive, apliquei a pesquisa de mestrado aí do Ecomp lá dentro da Stefanini na época, né? E aí, há 3 anos, eu sou de Caruaru, né? Por motivos pessoais, aflorei muito mais essa questão de querer voltar para a cidade. E aí, fiz esse movimento inverso, né? Acabei por voltar Uhum. para Caruaru e empreender na área de tecnologia aqui. Hoje, eu atuo como professor universitário em algumas instituições privadas aqui e estou à frente do Comea, que é a empresa, essa empreitada aí, né, na área privada, que a gente Legal. tentou e vem tentando ainda, vem na luta aí para difundir esse conhecimento tecnológico e oferecer soluções aqui, não somente para a região, mas para o mundo inteiro. Legal. Eu costumo dizer, já falei, eu nunca falei isso para você, mas já falei para alguns colegas que você, antes de mais nada, é uma pessoa energizada, né? Energizada no sentido que é uma energia que, na verdade, o empreendedor ele precisa, né? Uhum. E você veio com essa energia, essa vontade, retornando aí para Caruaru e muitas coisas boas começaram a acontecer, né? E é esse o gancho que eu vou trazer agora, exatamente do movimento que eu mencionei agora há pouco, que é o Tapioca Valley, né? Que é um movimento muito interessante. Então fala um pouquinho, Rafael, para a gente o que foi esse movimento. O Tapioca Valley, Will, ele na verdade, ele é essa inquietação, né? Ele é uma energia. Tanto é que na época
a gente sofria um pouco com a questão de identidade, né? Qual é a identidade do Tapioca Valley? Vamos construir uma entidade. Eu disse, não, eu acho que o Tapioca Valley, ele é de fato isso. Ele é um movimento, ele é uma energia que parte, né, dessas pessoas que trabalham com tecnologia da informação ou que estão envolvidas de uma forma geral em toda essa cadeia da área de tecnologia e informação, desde professores, estudantes e profissionais, que surgiu aqui em Caruaru, né? Principalmente eram os variados motivos assim o porquê dessas pessoas se juntarem, mas se juntavam ali professores, estudantes, profissionais da área de TI, e a gente começou a questionar-se, por exemplo, o que era necessário para que a gente transformasse Caruaru, ou não transformasse, mas de que forma a gente poderia contribuir para que Caruaru ela pudesse ser um centro, né, capaz de produzir tecnologia, capaz de abraçar os profissionais, os estudantes e os professores para que a gente pudesse exercer essa atividade, que era a atividade da qual a gente estava inserido ali, aqui na região, né? Eu, particularmente, trouxe para dentro desse movimento, porque já existiam vários outros movimentos aqui também semelhantes, ou seja, muitos movimentos, muitos grupos separados que queriam a mesma coisa, e aí a gente acabou que por se juntar em um determinado momento ali. E a minha participação dentro desse E ter um movimento... terreno fértil, né, Rafael, para reter talentos, né, por exemplo. Exatamente, exatamente. E a minha inquietação dentro desse movimento foi justamente isso. Poxa, eu passei 10 anos lá no Porto Digital, né? Aquele ambiente ali totalmente propício a criar soluções, a pensar soluções em tecnologia, como surgiu o Porto Digital do Recife, com aquela necessidade de reter talentos na área de tecnologia da informação, como sendo uma área da economia que seria extremamente importante para o cenário presente e futuro, né? Eu disse, pô, Caruaru, ele tem ali aquelas universidades que já formam mão de obra, então tem uma formação de mão de obra bacana, a Universidade de Pernambuco, a Universidade Federal, que não tem curso diretamente na área, mas tem ali áreas correlacionadas que também estão, de alguma forma, ligadas, algumas instituições privadas também. Pô, a gente tem mão de obra aqui, a gente tem pessoas... Conheci muitos profissionais de tecnologia daqui de Caruaru, e isso é o que me deixava mais inquieto, assim, porque os caras eram muito bons na produção tecnológica, sim, mas não havia oportunidades de emprego, não havia oportunidades que fossem capazes de reter essas pessoas aqui. Então, o que acontecia? Ou o cara ia para fora de Caruaru para exercer a profissão dele, ou o cara tinha que ficar em Caruaru e terminar mudando de área de atuação, né? Então, o movimento ele surgiu com essa inquietação, muito mais com perguntas e inquietação do que, de fato, com propostas e respostas. Mas aí certo, a gente conseguiu uma série de avanços e evoluções, como, por exemplo, muitos outros movimentos que hoje são instituições sérias, como é o caso do Conselho de Tecnologia de Caruaru, Conselho de Ciência e Tecnologia de Caruaru, eles também partem a partir do Tapioca Valley, né? A gente fez uma grande contribuição, se a gente pudesse dizer assim. Uma das grandes contribuições nossas foi ir na Câmara de Vereadores aqui da cidade e solicitar uma lei de incentivo fiscal a empresas de tecnologia que viessem para Caruaru para dar emprego e para começar a movimentar aqui o terreno na área de tecnologia de informação. Pois é, isso foi uma grande contribuição, porque isso tem desdobramentos importantíssimos, né? Sim, de fato. E aí a lei foi aprovada, acho que no final de 2017, se eu não me engano, e foi um marco assim para o movimento, né? E aí terminou depois que muitos participantes desses movimentos se abraçaram com causas e movimentos também muito mais individuais, e o movimento, enquanto grupo, enquanto reivindicações, ele esfriou, mas ele deixou um legado, né? Tanto Perfeito. É que vê aí algumas consequências já disso, como é o crescimento de algumas empresas de tecnologia, como o próprio conselho que foi formado, a conscientização de algumas empresas importantes aqui da região no incentivo financeiro, de fato, da produção tecnológica, enfim, foi uma época... Legal. Inclusive, queria registrar aí a presença nesse, dado que a gente está falando desse contexto de Tapioca Valley, de inovação, de desenvolvimento local, sustentável também. Rômulo apareceu por aí, né, que veio aí capitaneando por um bom tempo, ainda está aí o Armazém da Criatividade, né, filiado aí ao Porto Digital. O Jorge também, que é colega da UPE, também está por aí participando.
um olá para vocês. Professora Roberta, que é do campus aqui da UPE, do PPGEC também do programa. E aí o que acontece, Rafael? Outro ponto, naturalmente, diante desse movimento do Tapioca Valley, dessa inquietude, naturalmente imagino que nasceu o Colmeia, não é isso? Então explica aí um pouquinho o que vem a ser de fato a empresa Colmeia ou o Colmeia. Não sei bem qual o artigo utilizar, na verdade acho que Aham. ambos, né? Então fala Até um hoje a pouquinho gente... do Colmeia. Tá, como eu te falei, né? Dentro desse movimento, a gente foi percebendo que alguns grupos, eles tinham... no início ali, a inquietação, ela era comum, né? Ou seja, a gente queria transformar Caruaru num local que pudesse produzir, pudesse segurar e reter os talentos na área de tecnologia. Então, muitas coisas foram startadas daí. Só que, de alguma forma, eu, enquanto pessoa também, e profissional da área de tecnologia da informação, eu precisava atuar, né, profissionalmente, desenvolver meus projetos e trabalhar em algum segmento. E eu tinha duas opções. Eu ia procurar emprego na área de tecnologia, propriamente dita, ou então eu ia trazer todo aquele conhecimento que eu aprendi ali em 10 anos de Porto Digital e tentar transformar isso num negócio, né? E aí foi onde surgiu o Colmeia. O Colmeia, na verdade, é essa visão de uma oportunidade. Algumas empresas que eu conheci aqui que consumiam muitos serviços e muitos produtos na área de tecnologia de fora, inclusive de fora do estado, né? As empresas de Caruaru dificilmente conheciam Porto Digital, e é aqui em Pernambuco, em Recife, né? E eu disse, ó, então tem aqui uma área de negócio, tem aqui algo que a gente possa investir. E aí encontrei algumas pessoas que corroboravam ali naquele início também, acreditavam nessa visão, a gente se juntou e o Colmeia começou aí, de fato, em Caruaru no ano de 2017, né? De 2016 para 2017, então a gente tem 3 anos e meio, 4 anos aqui de existência. Começamos com um produto só, com 2 pessoas, era eu e outro programador. E hoje a gente já Naquele consegue momento, atender, num contexto de uma startup, não é isso? naquele momento, no contexto de uma startup. Ou seja, a gente lançou uma hipótese de que Caruaru tinha muita necessidade de serviços e produtos de tecnologia especializados na área, né? E a gente começou a testar essas hipóteses, né? Algumas empresas daqui começaram a abrir as portas, começaram a acreditar nos serviços, nos produtos, e a gente foi expandindo, né, Will? Não somente pegou aqui a gente foi em forma de espiral, mas a gente pegou algumas empresas estratégicas aqui, mas hoje a gente tem uma abrangência não somente nacional, mas internacional. E temos produtos e clientes aqui em Caruaru, no estado de Pernambuco, em alguns estados do Brasil, inclusive fora do Brasil também, Will. Perfeito. E até por esse ponto também é importante mencionar quando a gente fala da Colmeia, que na verdade ela tem a sua sede em Caruaru, né? Porque a coisa começa a ficar distribuída, né? Começa a ganhar um corpo maior de abrangência. Então, Isso. Rafael, para as pessoas entenderem melhor e assim até para a gente trazer um pouco da temática que a gente propôs para a live, quais são as iniciativas hoje da Colmeia no sentido de transformação digital, até também trazendo um pouco do contexto atual de pandemia que a gente está vivendo também. Quais são as iniciativas da Colmeia nesse sentido? Will, a gente, quando começou todo esse processo e essa problemática relacionada à pandemia, a gente primeiro assumiu, acho que a postura da maioria das pessoas e das empresas. Entramos numa euforia muito grande, né, por trabalhar com tecnologia e saber o potencial da tecnologia, de que forma ela poderia auxiliar nos diferentes segmentos aí no combate à pandemia. A gente começou a criar uma série de iniciativas e testar que tipo de iniciativa ia ter uma boa aderência, né? Foram 3 meses que a gente não somente fez uma reflexão pessoal, eu gosto de dizer muito, eu fiz uma reflexão a respeito da minha pessoa, enquanto Rafael, de fato, trouxe essa Uhum. reflexão também para dentro dos negócios e a gente começou a ver processos, indicadores, ferramentas e produtos que a gente poderia estar lançando no mercado, não somente do ponto de vista com ganhos financeiros ou pensando na questão do crescimento empresarial,
mas também que tipo de contribuição a gente ia deixar para o ecossistema de Caruaru e região e para as pessoas de uma forma geral, né? Então, a gente consegue aí tirar 3 grandes iniciativas. Uma delas é uma reformulação total dos nossos processos e forma de atuação também. Apesar de a gente já conhecer a modalidade de home office, apesar de a gente conhecer da importância e tudo mais, por ser mais fácil, e subentende que seria mais fácil por ser uma empresa de tecnologia a trabalhar nesse formato, a gente teve que fazer uma reestruturação interna forte e grande, e hoje a gente já trabalha de uma forma 100% home office online, né? Sim. Isso é uma transformação que houve dentro da empresa e ela pôde contribuir para que a gente não interrompesse os nossos serviços, muito pelo contrário, a gente cresceu durante o período de Sim. pandemia, a gente conseguiu desenvolver e também influenciar alguns dos nossos parceiros a assumir a mesma postura também, da mesma forma como a gente conseguiu manter os empregos, conseguiu manter a economia funcionando por conta dessa reformulação interna que a gente fez. Houve até um crescimento, inclusive, né? E fica de legado para o período pós-pandemia, entende? Fica de legado Sim. para o período pós-pandemia. A gente está voltando a essa questão Quais novos comportamentos, né? A partir de então. exatamente. Alguns dos nossos principais parceiros também passaram a adotar essa questão de trabalhar home office. Eu vejo melhorias em muitos indicadores de produção interna, vejo melhorias nas pessoas, de uma forma geral, na utilização do tempo. Enfim, os ganhos foram muitos, tá? A gente poderia passar Legal. aqui uma tarde inteira falando só sobre isso. E do Perfeito. ponto de vista de produtos, Will, a gente conseguiu lançar 3 grandes produtos aí no mercado, né? Que são voltados e foram catalisados, na verdade, por conta desse período de pandemia. Desde da ferramenta de telemedicina, né, que foi aprovada num edital do Banco do Nordeste recentemente, um marketplace 100% voltado para os sulanqueiros aqui da região, que o pessoal que trabalha na Sulanca, nas feiras livres, eles tiveram um impacto muito grande por conta da paralisação das feiras, né? Então a gente projetou, desenhou e lançou um produto chamado Sulanca Online e por tempo indeterminado de graça para o pessoal conseguir pelo menos amenizar de alguma forma aí e entrar de vez nesse canal, né, de vendas digital que na verdade uma questão de sobrevivência, né? Não é uma E questão em mais particular, muitos fazem parte de um público com uma certa barreira tecnológica, né? O que dificulta ainda mais. demais, demais, assim, o analfabetismo digital que chama, né? Uhum. E o que acontece nesse contexto é que alguns ainda permaneceram resistentes ao processo, outros precisaram entrar assim na marra, né? Ó, vou ter que ir de todo jeito, mas eu acho que é um caminho sem volta, sabe, Will? As pessoas que entraram Perfeito. puderam perceber, né? Ou seja, eles não saem mais, essa é a minha percepção, pelo menos, a opinião pessoal, e que sirva de incentivo, de influência para que os demais também passem a entender um pouco mais da importância de você estar fazendo negócios digitais, né? Porque Exatamente. a pandemia ela não vem só com essa não é temporário, né? Na verdade, ela mostrou que toda essa transformação digital que já vinha numa crescente, ela foi catalisada, né? Ela foi catalisada, na verdade. Exato. Pois é, Rafael. E até registrar, Rômulo também estava com uma iniciativa bem interessante de treinamento para um público específico, né? Esse público também. Então, são iniciativas assim que de fato a gente precisa nesse momento. Queria registrar algo também, todas as pessoas que estão participando podem lançar aqui perguntas, tá? Que a gente vai encaixando aqui na nossa conversa, tá? É, Outra coisa, Rafael, aproveitando esse contexto, pandemia, que você disse que muitas coisas aconteceram, coisas boas aconteceram também, né? Oportunidades, vamos assim dizer. É, Algo muito bom aconteceu também, né? Que foi justamente essa nossa recente, muito recente, saindo do forno, parceria, né? Entre a Colmeia, o React Research Labs, né? Que é o laboratório de pesquisa e engenharia de software que eu coordeno, né? E a Universidade de Pernambuco. Então, essa parceria, ela nasce, aí lembro bem, a gente estava conversando isso, a gente, assim que a gente lança o React na UPE Caruaru, numa sala que depois a gente expande,
essa sala a gente se encontra lá, a gente conversa sobre possibilidades de uma parceria, é só que é algo ainda muito embrionário, né? Muito na vontade de fazer, nessa questão mais de planejamento, mas sem muita coisa palpável. 2 anos se passaram, aí o Colmeia evoluiu bastante, né? Teve um nível de amadurecimento de projetos, tudo mais, de abrangência também. E do lado de cá também, o React cresceu, né? A quantidade de alunos também envolvidos, quantidade de alunos engajados, né? Eu também passei a fazer parte aí, mandar um alô. Eu vi que Carmelo está aqui com a gente, professor Carmelo. Professor Bruno também, coordenador do programa, acabou de entrar. Então, passei a compor aí o time, né, dos professores do programa da pós-graduação, a nível de mestrado e doutorado. E aí, recentemente, durante a pandemia, da pandemia, veio o Eureka, né? Porque cheguei para a gente conversar, né, Rafa? E dizendo o seguinte, ó, a Colmeia já estava aberta há muito tempo aí para rodarmos experimentos, para rodarmos pesquisas, né? Com esse mindset sempre aberto. E aí eu disse o seguinte, ó, a gente já tem projetos rodando aí, né? Não é algo que a gente está planejando, os projetos já estão acontecendo. Então, projetos com aluno de mestrado, aluno de graduação, então vamos oficializar tudo isso, né? Vamos rodar um projeto. E aí a coisa aconteceu de forma muito rápida, né? E de forma muito natural, eu diria. E aí vai a minha pergunta, Rafa, como é que você visualiza aí essa nossa recente parceria, né? Entre a Colmeia, o React e a UPE? Will, primeiro eu fiquei muito feliz da gente conseguir ter concretizado algo, né? Que é como você falou, a gente conversava sobre essa questão do incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico aqui na região. E lá atrás, 2 anos atrás, a gente já tomava café, já conversava muito mais na vontade, que eu acho que é uma das principais características que tem que ter qualquer pessoa que quer empreender, ou qualquer pessoa que quer começar alguma coisa, independente se é um negócio privado ou não. Você quer começar alguma coisa, a primeira coisa que você tem que ter é a vontade. Então, lá atrás, a gente já sinalizou aquilo que seria a coisa mais importante, que era a vontade da gente estar junto de alguma forma, né? E eu, particularmente, como eu tenho esse misto aí, né? Eu estou na área privada, empreendendo e passei muito tempo trabalhando na indústria, ao mesmo tempo que também participo de uma forma na área científica, né? Além de ser professor, fiz um mestrado, então eu acho e eu acredito que a participação e a junção, a sinergia entre empresa privada e a pesquisa no Brasil, ela tem que ser algo que não deveria ser como se fosse isso é algo extremamente diferente, inovador. Não teria que ser um padrão, né? A indústria Algo natural, né? algo natural. Então, o próprio Colmeia, ele tem essa essência lá no início, quando ele começou, era pequeno, era eu e outra pessoa, disse, ó, a gente pode aqui, a gente jamais pode perder qual é a nossa essência. Então, qual é a essência do Colmeia? Além de oportunizar, né, e tentar reter talentos aqui na região e oferecer oportunidades, é incentivar de alguma forma o crescimento científico e tecnológico da região. Então, nada mais concreto de incentivar isso do que formalizando parcerias com instituições sérias e com pessoas sérias que também estão com essa mesma visão, entendeu, Will? Então, eu visualizo com bons olhos, estou muito empolgado com o que a gente pode produzir aqui. A gente está só começando, na verdade, acho que muita coisa pode ir para frente, não somente com o Colmeia, mas assim, com as portas que se abrem, né, para outras empresas aqui também da região a entenderem isso como algo extremamente importante e necessário do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista do desenvolvimento do ecossistema como um todo. E acredito que a gente vai conseguir produzir muita coisa bacana aí, Will. Acredito sim, porque Exatamente. a ciência, quando ela é aliada aí à indústria, eu acho que dá um match bacana. Exato. E isso me dá uma tremenda alegria, nos envaidece bastante. Eu digo nos, a todos que fazem a comunidade da UPE, né? O professor Bruno, que é o coordenador da pós, acabou de colocar aí, né? Dando boas-vindas à Colmeia, à UPE. Recentemente, até o professor Pedro Falcão, né? O reitor também falou, e o professor Alexandre, né? Falou de forma bem otimista em relação a essa parceria, porque uma parceria como essa, ela começa
com uma visão clara do que nós vamos fazer naquele curto espaço de tempo, mas o céu é o limite, né? Tem muitas possibilidades aí para acontecer. Agora, os pilares, né, como a gente vinha conversando, por exemplo, do lado de cá você falou uma coisa de essência, né? A essência do Colmeia. É muito legal quando você tem essa essência com uma visão pluralizada, com uma visão de ciência, com uma visão, né, de inovação. Então, já está no DNA, né? Já está no DNA de Sim. Rafael, naturalmente está no DNA do Colmeia. E aí o que acontece? Do lado de cá a mesma coisa. Foi quando a gente tinha conversado, ó, não faz sentido, o React não é fábrica de software, né? Para a gente faz sentido a gente produzir o artefato, produzir, né, processo, modelos, melhorias, mas com o quê? De ciência, que é o nosso lado de cá, né, que é o que a gente faz aqui na pós-graduação. Então, quando a gente consegue, como você disse, né, ter esse match, é maravilhoso, coisas boas acontecem, né? Com De certeza. fato, de fato. E aí os alunos também do grupo, eles têm percebido muito isso, né? E a gente verifica agora mesmo, né? A gente está trabalhando diretamente na melhoria aí de débito técnico de alguns projetos que já estão em execução dentro da Colmeia, né? E com certeza com isso nós teremos ganhos de qualidade aí a nível de código, a nível de processo e, obviamente, vai ter um efeito colateral aí na entrega do produto com clientes mais satisfeitos, né? E com menos reportes de bugs e tudo mais. Então, isso é um Uhum. resultado imediato e um outro resultado, né, que são as possíveis colaborações, desdobramentos que nós podemos ter a partir de então, né? Então, por exemplo, o React hoje tem uma competência na engenharia de software, mas a gente tem um grupo aqui muito forte, tem o professor Carmelo, o professor Bruno, reconhecimento de padrões, de IA, o pessoal de machine learning. Então, tem um grupo muito forte em IA, muito pluralizado e que visa muito uma coisa chamada colaboração e cooperação. Então, naturalmente, né, com base nas problemáticas até que o Comea vai trazer, que a gente vai identificando, muitas pesquisas elas podem surgir e oportunidades de adaptações ali do projeto. Isso eu vejo com muita transparência e com muito otimismo também, sabe, Rafa? Uhum. De fato, mano, de fato. E aí o seguinte, Rafa, considerando aí quase o final aí da nossa live, eu queria você, né, que você saiu aí de Caruaru, você veio aqui para Recife, né, e depois volta para Caruaru, né, com sangue nos olhos, no bom sentido, né, com vontade de empreender, com vontade de modificar e com vontade de adaptar ali o ambiente e você acaba empreendendo, né? Cria o Colmeia, tem aquela iniciativa no Tapioca Valley e depois está aí muito, se aproximando muito, retornando aí à universidade, investindo, acreditando nessa coisa da ciência, né? Então a gente percebe um perfil empreendedor muito importante. Então eu queria que a gente finalizasse essa live passando algumas dicas, né, alguma mensagem, principalmente para os nossos alunos aí de graduação, de pós-graduação, que tem isso também, né, essa energia e quer empreender de alguma forma. Né? Aham. Will, eu sou meio suspeito em dar dicas e receitas de como as coisas devem ser feitas. Até porque eu acho que existem diferentes perfis empreendedores, né? Mas uma coisa que eu carrego comigo e eu acho que foi muito importante e ainda é muito importante é essa questão da vontade, né? Da iniciativa. Eu acho que não pode faltar em nenhum empreendedor a persistência, a iniciativa e a força de querer fazer as coisas. Porque a força negativa do ponto de vista de querer colocar para baixo a tua ideia e os teus pensamentos, elas serão constantes e elas virão de todas as partes. Inclusive de onde você menos espera vai vir essa força negativa. E às vezes não por uma questão intencional, mas porque é assim, né? A natureza ela é contra o desenvolvimento de qualquer coisa, de qualquer negócio. Quando você vai para o mercado, a natureza do negócio é não deixar você sobreviver. Então É você tem que voraz. ter, é voraz, você tem que ter, obviamente você tem que ter a competência técnica, o estudo, o conhecimento, as capacitações, mas uma coisa que tem que sobressair sobre tudo isso, no meu ponto de vista, é a vontade de você querer fazer acontecer, independente do que aconteça, né? Diante de nenhum pretexto, você pode desistir, nem você pode deixar de acreditar
naquela sua ideia, porque você é o maior defensor dela e você tem que ser o maior e sempre, para que as outras pessoas acreditem, você tem que acreditar nela. Aí é fácil você conseguir ir agregando pessoas boas no caminho, com competências que talvez você não tenha, e aí as coisas acontecem de forma natural. Então, acho que é essa a dica que eu deixo. Viu? Muito legal, Rafael. Então, a gente só tem a agradecer, né? E vou fechar com essas palavrinhas que eu gostei bastante aqui, com essência e com muito propósito, né? Seja muito bem-vindo, né? Bem-vindo, welcome back, né? Seja bem-vindo de volta aí à UPE, agora num formato bem diferente. E em essência e propósito, seja bem-vindo aí à UPE e a isso tudo aí que está fervendo e que a gente vai conseguir desenvolver, tá? Então, Obrigado, obrigado mais obrigado. uma vez, Rafael. Obrigado Obrigado a a você. todos que estão participando aqui conosco e forte abraço. Valeu, Will. Obrigado, cara. Um abraço, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau.